Olá pessoal, nesse eu vou mostrar para vocês as opções que são possíveis de serem feitas para cadastrar clientes usando os aplicativos AppSheet. Você pode pegar no seu Google Drive, você tem um Gmail, você acessa o seu Google Drive, cria uma nova planilha, caso você não esteja familiarizado, quando você acessa o endereço drive.com.google na sua conta do seu Gmail, você pode clicar aqui no botão novo e adicionar uma nova planilha, uma pasta, né, de outros documentos, mas aqui no caso especificamente uma planilha. Eu já criei aqui basicamente a nossa planilha, ela está aberta aqui e a ideia agora é iniciar todo o processo de criação dessa planilha, né? Caso você já tenha uma planilha, você pode também inseri-la dentro do AppSheet, mas aqui no caso, nesse vídeo, eu vou mostrar do zero, como se estivéssemos criando realmente uma nova estrutura. Então, o primeiro passo, lá embaixo a gente vai nomear a planilha, colocar aqui como cliente. E a primeira coluna de todas as tabelas, que é fundamental você estruturar quando vai iniciar as criações de aplicativos AppSheet, é você ter um ID para cada coluna, para cada tabela. Então, aqui no caso, vou botar o ID cliente. O que significa isso? Para cada linha dessa coluna, cada cliente ele vai ter um código único. Então, cliente 1 com código 1, código 2, pode ser tanto texto como numérico, tá? E você pode usar também uma função que gera um código automático dentro do AppSheet, que eu vou passar por isso também, tá? Por enquanto eu vou deixar aqui a de cliente 1 como o nosso primeiro usuário que vai ser cadastrado. Na segunda tabela, na segunda coluna, desculpa, nós vamos colocar o nome do cliente. E aqui no caso eu estou colocando como name em inglês mesmo, e eu explico o porquê. Aqui no caso, vamos botar aqui o nome Bernard Barbarize. E por que eu estou colocando name? Quando você vai inserir uma nova tabela dentro do AppSheet, ele identifica alguns campos já de forma automática e ele adianta o seu processo de criação do aplicativo. Então, por exemplo, tem campos lá, imagem, você vai colocar com image, ele já identifica automaticamente quando você lança dentro do AppSheet que essa coluna aqui C, que você vai inserir as imagens, ela é uma coluna de imagens. Se você botar latilong, ele faz a mesma coisa. Tem vários campos, várias colunas que você pode trabalhar dessa forma, que vai ajudar, vai agilizar, na verdade, o processo de criação das suas tabelas. Então aqui no caso, já criei o meu ID, criei o meu nome, informações básicas do cliente. A gente poderia parar aqui, né? Se você pensar no mínimo que eu poderia gerar de informação, seria basicamente isso, né? Eu ter uma listinha de todos os meus clientes, né? Informação básica. Lembrando que eu estou criando um código único para cada cliente. Esse código ele vai ser utilizado em todas as outras tabelas que envolvam questões relacionadas ao meu cliente. Então, o meu cliente ele tem uma proposta comercial associada a ele, vai puxar esse código dele que está criado aqui nessa tabela de clientes. Ele tem uma ordem de serviço, uma outra tabela com ordem de serviços e ele sempre precisa selecionar lá quem que é o cliente. Ele vai pegar esse código único aqui. Essa é a ideia por trás, né? Você vai ter o código único é o que realmente ele é rastreado em todas as informações que são relacionadas ao seu cliente. Pois bem, outro ponto importante quando o AppSheet vai ler a tabela, ele analisa todas as células da sua tabela. Então é fundamental que se você não esteja utilizando as demais colunas, você simplesmente delete-as. Pode excluir todas as colunas que não estão sendo utilizadas e faça a mesma coisa com todas as linhas.
Tá aqui a nossa primeira tabelinha de cliente. Com isso aqui a gente já consegue fazer um primeiro aplicativo, criar uma primeira estrutura. Obviamente aqui eu vou passar outros campos que são pertinentes, são informações importantes do cliente e que são variáveis em função do seu negócio. Às vezes você tem clientes que são pessoa física apenas, seus clientes são pessoa jurídica apenas, você tem um mix às vezes, né, pessoa jurídica ou pessoa física, isso pode variar. E alguns campos, CPF, CNPJ, de repente a idade do cliente, a origem do cliente, são campos que você pode ir atribuindo que vai melhorar ainda mais o seu cadastro de clientes, tá? Então, para iniciar o processo, vamos começar aqui. Eu estou acessando aqui já o AppSheet, né, www.appsheet.com. Fui na minha conta aqui em My Apps, eu conectei a minha conta basicamente associada ao meu Gmail. Lembrando que você pode conectar outras contas, né, no AppSheet, não necessariamente um Gmail. E aqui eu vou criar um novo aplicativo a partir dessa tabela de clientes que eu acabei de criar aqui com vocês, tá? Então eu venho aqui em My Apps, né? Acessei em My Apps na minha conta, New Mobile App. Cliquei, ele já me traz três informações das quais eu posso criar um aplicativo. Eu posso criar a partir de um sample app, a AppSheet fornece hoje diversos aplicativos de amostra, né, que você pode entender que ele faça sentido e você pode partir de algo já meio que estruturado, né? Então você pode utilizar um sample app para partir dele criar uma nova solução, uma solução específica para o seu negócio. Você tem o Start with an Idea, que você também vai selecionar aqui entrar num modelo de inteligência, na verdade, que a AppSheet criou, que você vai selecionando que tipo de conteúdo que tem. Não vamos entrar nesse mérito aqui. Eu posso postar aí futuramente algo específico para trabalharmos em cima disso, mas a gente vai para o básico, que é simplesmente conectando o seu próprio banco de dados, né? Sua própria planilha. Então vou clicar aqui e vou nomeando aqui, cadastro cliente. Estou colocando igualzinho da planilha ali, se vocês perceberem. Isso é uma forma de controle, melhor controle para você gerenciar os seus aplicativos. E aí aqui a categoria você pode especificar. No caso, o nosso pode ser mais relacionado a sales. Vamos botar aqui como sales. E aí dou um next. E aí tem as fontes de dados para buscar aonde está essa planilha, né? Então, como está dentro do meu Google Drive, eu vou clicar aqui. Esse Google Calendar que está aparecendo para mim é porque eu já tenho o meu calendário do Google também amarrado à minha conta. Isso você pode fazer. Se caso você tenha um calendário do Google aí, né? Obviamente quando você cria um Gmail você tem um calendário associado. Você pode trazer ele, conectar para você utilizar, fazer a integração entre a AppSheet e a sua agenda do Google também. Socrata são os dados públicos, né? Você tem dados mundiais abertos aí de diversos países. Aqui no Brasil ainda IBGE é o governo, né, que a gente pensar em termos de dados, IBGE seria o principal fornecedor. Ainda não está conectado, mas acho que é só uma questão de tempo. E você pode buscar também outros tipos de dados aqui, caso você queira conectar um SQL, enfim. Mas não é o objetivo do curso agora. Vamos seguir aqui clicando em Google. E ele vai trazer aqui todas as pastas que eu tenho aqui associadas no meu Google Drive. Você busca exatamente onde você salvou essa planilha. É interessante que quando você está trabalhando no Google Drive, o AppSheet já tem uma inteligência aqui que ele já traz a mais recente a pasta que você está trabalhando, que no caso aqui são os cadastros dos meus clientes. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar a minha planilha. Então,
criamos a planilha, viemos aqui na conta do AppSheet, criar um novo aplicativo, conectamos qual que é a planilha, selecionamos, imediatamente ele traz a gente para o editor e o nosso aplicativo já tem uma primeira cara, né? Aqui vou mostrar aqui a importância da coluna, né? Como eu comentei lá na estruturação. Lembra que eu selecionei como name? Aqui, ó, voltando na tabela, coloquei name. Olha aqui o que o AppSheet fez. No tipo de coluna, ele já selecionou name automaticamente. Então é por isso que é importante. Ah, mas eu não quero que apareça o name no cadastro do meu cliente. Não tem problema nenhum. Você pode vir aqui, selecionar em display e você seleciona como você quer que apareça para quem estiver usando o aplicativo. Então você pode botar aqui nome do cliente. Salva, down. E aí aqui do lado a gente já tem o nosso editor aqui, então ele já puxou a nossa tabela, né? Essa é a tabela que a gente puxou exatamente. Se a gente olhar aqui no storage, esse endereço aqui é exatamente o endereço da nossa planilha, né? O docid. Se você olhar, é exatamente esse endereço aqui. Então ele já conectou a tabela, está aqui no seu aplicativo que foi criado. Aqui você tem em Data, aqui, né, o principal menu aqui, você tem as informações onde estão suas tabelas. E aqui em colunas você realmente faz esse trabalho de dizer o que cada coluna representa. Só que aqui, como eu usei, já tinha nomeado como name, ele fez de forma automática. Então, caso ele não encontre, não especifique, você também pode selecionar a qualquer momento aqui e ir alterando as configurações da sua planilha. Aqui, eu de cara já olhei aqui que ele não está deixando eu adicionar. Eu consigo clicar aqui no único cliente que eu criei, né? Tem aqui um menuzinho que ele criou, só que eu não estou podendo adicionar um novo dado. Se a gente for na tabela, você pode dizer se esse dado ele é só de atualização, se ele é um dado que você pode adicionar um novo dado, se você pode deletar algum dado, ou se é simplesmente um dado de leitura. Aqui então eu quero que possibilite adicionar novos clientes. Cliquei aqui. Se você quiser, e eu não recomendo, deixar disponível para deletar um cliente, você também pode clicando aqui. Eu não recomendo, por quê? Porque se você pegar um histórico do seu cliente e não tiver alguma tabela vinculada, quando você deleta esse cliente e os dados que ficarem no aplicativo não estiverem vinculados a ele, e vinculados, quando eu digo, seria você se fazem parte de, né? Se essa estrutura de dados, por exemplo, você tem clientes e você tem os pedidos dos clientes. Se você não utilizar uma função do AppSheet que você diz que todo pedido do cliente faz parte, é intrínseco ao cliente, e eu mostro isso na sequência, ele vai deletar o cadastro do cliente quando você deletar, só que os dados vão ficar, só que ele perde a referência. Então você consegue deletar aqui, vai deletar o cliente, só que a informação vai ficar com um ponto de exclamação amarelo. E isso não é legal porque você acaba perdendo referência de quem era o cliente, quem era a informação. Quando você não tem mais um cliente, ele não está mais ativo no seu banco de dados, eu sugiro que você crie realmente uma nova coluna com o status, né, se ele está ativo ou inativo, e aí você consegue gerenciar quem são seus clientes ativos, quem são seus clientes inativos, e até para a questão de gestão de banco de dados, né, trabalhar mais com os clientes ativos no seu aplicativo para questões de performance mesmo, e todos os seus clientes inativos você deixa num banco à parte. E aí tem como fazer isso aí utilizando slices, enfim. São outras funcionalidades que vocês podem aprender também nos próximos cursos. Bom, então aqui basicamente eu já selecionei aqui que pode atualizar o dado de um cliente ou adicionar um novo cliente. Nas colunas eu tenho aqui, né,
exatamente todas as colunas da minha tabela, né? Se eu pegar aqui, eu tenho o, o meu ID que eu criei e o nome do cliente. E ele automaticamente coloca também o row number, né? A linha da minha tabela aqui. E você pode, às vezes, utilizar ela para algumas funções. Normalmente ela fica aí mais como informativo. Existem funções que você pode utilizar, mas nesse momento aqui a gente não vai estar trabalhando com ela. Então o ID eu criei e aí, como eu tinha comentado, você pode criar um código manualmente para cada cliente, ou você pode usar essa função. Toda vez que eu lanço novo dado de cliente, o primeiro valor, o valor inicial aqui, initial value, eu vou criar essa formulinha, utilizar essa formulinha aqui, unique ID, e o que que ela faz? Ela basicamente vai gerar um código aleatório, né, nunca repetido, um código único e aleatório para cada cliente novo que você insere dentro do seu banco de dados. Ah, mas eu gostaria de um sequencial. Se você for utilizar o aplicativo somente com você e não mais outros usuários inputando os dados, acredito que dê para utilizar. Tem uma fórmula que chama, se eu não me engano, deixa eu ver, tá aqui, hand between. Isso aqui, ó. Essa fórmula aqui é utilizada, que você coloca, estabelece lá um range, né? E ele vai colocando as informações numéricas e você usa também o último registro da linha da tabela para colocar essas informações. Você tem algumas fórmulas de fazer isso de forma sequencial. Só que, mais uma vez, se tiver outras pessoas utilizando, duas ou mais pessoas utilizando o aplicativo, não é recomendado para não dar conflito, principalmente quando você tem uso offline, porque alguém pode gerar um dado, o aplicativo ficou offline, e quando ele for sincronizar, alguém já tinha lançado um dado na sequência com o mesmo código, né, sei lá, o código número 2 do cliente, cliente número 2, e isso vai dar um problema na hora de sincronizar. Então, para não ter problema nenhum, melhor dos mundos e o mais recomendado é realmente usar o Unique ID, é um campo texto aqui que ele vai gerar de forma aleatória um ID para sua coluna, para cada cliente aí um ID específico para ele. Aqui eu costumo sempre não deixar visível e não editável, porque ele vai gerar isso automaticamente. E aqui o label eu deixo selecionado que é o cliente. E por que é o label? O que é o label? Quando você tiver uma informação associada ao cliente, o label ele está sinalizando qual a coluna que ele vai mostrar dessa tabela, e que no caso aqui que eu quero que apareça o nome do cliente, que vai ser visualizada ali dentro do aplicativo. Eu quero que seja obrigatório, né, required, tem que obrigatoriamente inserir o nome do cliente. Eu já coloquei aqui o display do cliente, né, que você pode mudar a qualquer momento. E basicamente isso. De formação básica, são essas as configurações. Na minha, no meu menu principal aqui do meu editor, eu tenho UX, onde eu consigo customizar todas as telas. Essa tela inicial aqui, quando eu conectei a tabela ao aplicativo, ele já me criou um view automático. Esse view aqui está no centro do meu rodapé, né, nessa parte onde você pode customizar aqui os seus views. Você pode ir no AppSheet tanto aqui no rodapé quanto no seu menu que fica aqui no canto esquerdo superior do aplicativo, né, o menu hambúrguer. E você pode customizar também outros menus aqui, outros views, caso necessário. Bom, vamos configurar esse view aqui agora. Você tem aqui diversas formas de apresentação. As mais comuns aí para cadastros de clientes são o deck e a tabela, né? Você tem as duas opções. Conforme você vai selecionando aqui, ele já vai mostrando ali à direita como vai ficar. E eu vou deixar aqui a princípio como tabela.
Vou organizar esses dados pela, pelo nome do cliente, né, em ordem alfabética. E eu vou também deixar aqui, adicionar quais são as colunas, né? Então eu quero que só apareça o nome do cliente. Caso tenha outras colunas, você pode ir adicionando aqui as outras colunas. No caso, a gente só tem o nome do cliente por enquanto. Então vamos seguindo nessa linha. Tem uma função beta aqui para você poder editar. Eu já chego lá, isso aqui é uma funçãozinha bacana que você, quando você habilita, ele insere esse lapisinho aqui, de tal forma que quando você clica nele, você pode editar o seu dado sem a necessidade de criar no lapisinho, um botão de lapisinho que aparece ali. Você já edita duas ou mais colunas, quando você precisa editar várias colunas, não, várias linhas, desculpa, ao mesmo tempo, é uma ferramenta muito útil. Tá? Então você pode deixar habilitada ou desabilitada. Tá vendo que ela vai aparecendo ali no canto direito superior do nosso aplicativo. Ok, o display, vamos selecionar um íconezinho. Tem uma quantidade enorme de ícones aqui que a gente pode selecionar. Normalmente eu filtro aqui o user, ele já traz várias opções de usuário. Você pode usar aqui o escrever aqui, que ele vai buscando todos os íconezinhos associados ao que você escreve. E vou colocar aqui um bem basiquinho. E vou colocar o display name aqui como cliente. Lembrando que o display, se você não selecionar nada, ele vai automaticamente colocar o nome do view. Então, se o view aqui fosse cliente 1, por exemplo, tá? Ele vai estar aparecendo cliente 1 ali. Como eu estou cadastrando as informações agora, às vezes ele não faz isso de forma automática, né? Não atualiza. Mas assim que eu salvar aqui, ele vai, por mais que o nome do view esteja como cliente 1 aqui, ele vai adotar o que eu selecionar no meu display. Então eu vou salvar aqui. Esperar ele carregar. Carregou. Vai aqui sincronizar o aplicativo. Deixa eu diminuir aqui o nosso view. E agora, se eu clicar aqui, por exemplo, no o nosso view do cliente aqui, ele já não está como cliente 1, né? Vocês podem ver aqui, ele está como cliente. Então, por mais que aqui o nome do view você utilize alguma coisa mais referenciada, mas para não seja um nome tão amigável, você pode sempre usar o display com a informação exatamente como você queira que o usuário visualize. Ok, então aqui eu já posso fazer outro teste, então eu posso botar aqui outro nome, então João Silva, por exemplo, e salvar aqui. Ele já vai associando. Quando adicionei aqui, ele vai sincronizar aqui a informação. Se a gente for na nossa tabela, ele vai inserir aqui um código aleatório, como ele fez agora, e colocou o nosso João Silva. Se a gente for colocar aqui Carla Silva e salvar, ele está sincronizando isso de forma automática, que eu posso ir imputando os dados e ele vai jogar mais uma vez um código único para Carla e colocando o nome. Mas o nome da Carla está faltando informação. Você pode vir aqui, editar, Carla Santos Silva, por exemplo. Você pode editar o nome a qualquer momento, sem problema nenhum. Ele vai atualizar aqui, Carla Santos Silva, só que o ID se mantém intacto, porque é ele que manda, é ele que é o código único gerado para Carla. Então você pode sempre atualizar o nome dela sem problema nenhum. E aqui só para mostrar a questão da funcionalidade também, já aproveitando da edição rápida, né, de uma ou mais colunas. Se a gente habilitar aqui, vamos salvar, ele já adicionou ali em cima.
Esperar ele sincronizar. Se nós clicarmos agora, quando eu tive que editar a Carla, eu tive que clicar e tive que clicar no lapisinho para editar o nome dela, certo? No caso, vamos supor que eu queira editar mais de um nome ao mesmo tempo. Quando eu habilitei, ele apareceu aqui o Quick Edit, que se eu clico, eu posso aí sim atualizar o nome, vou botar aqui João Carlos Silva, vou botar o meu aqui, atualizando mais de uma linha ao mesmo tempo, simplesmente salvo. Ele vai sincronizar as 3 modificações, né? Conforme o número de modificações que você faz, ele vai reduzindo aqui, né, as sincronizações, vai atualizando a sua planilha. Se a gente olhar aqui, vai aparecer Bernardo Felipe Barbarize, João Carlos que eu tirei o Santos da Carla. Então as informações já estão atualizadas e os IDs permanecem os mesmos. Bom, esse foi o básico do básico de como criar um cadastro, uma lista, né, um aplicativo com a lista de clientes para você gerenciar aí quem são os seus clientes. Agora, no próximo módulo, vocês vão estar verificando as outras informações, outras colunas que você coloca dentro do seu cadastro e como essas colunas elas podem ser configuradas, como o CPF, né? O AppSheet não tem uma máscara nativa de CPF, de CNPJ, mas você tem como restringir como usuários inserem essas informações. E inclusive tem um cálculo, o próprio cálculo racional de CPF tem uma validação por trás. E aqui nesse curso vocês também vão estar aprendendo como que cria e utiliza para validar se o CPF é válido ou não dentro do seu banco de dados. Perfeito?